Salve gurizada, beleza? Sejam todos bem-vindos. Pra quem não me conhece, eu me chamo Diego, se preferirem Delta Machado. E esse é mais um vídeo de pintura sabor tutorial, beleza? Lembrando que aqui nunca vai ser um tutorial nada, não só pintura, impressão 3D, nada é tutorial, é sempre somente eu, um maluquinho assim como vocês, que tá aprendendo a fazer as coisas e tá compartilhando. Então, são coisas que eu aprendi, que eu adaptei e eu trago aqui pra mostrar pra vocês, beleza? No vídeo de hoje é a pintura daquele carinha lá que vocês já devem ter visto aí na thumb, Guts, do anime Berserker. Foram aproximadamente 15 horas de pintura, que eu resumi em 2 vídeos de 20 minutos, beleza? Não foram tipo um dia de 15 horas, tá? Eu fiz em 3 dias essa pintura, em partes separadas, e daí eu botei pra vocês aí a parte 1, que é essa, sendo a base e o monstrengo, e a parte 2 ali, questão de pele e armadura e o restante do personagem. Show? Eu espero que vocês gostem. Vocês curtam mais esse vídeo aí, que ajude vocês, assim como me ajuda a ver os vídeos de alguns youtubers aí. Então é isso aí, hoje eu tô muito sem criatividade pra fazer uma transição maluca, então só pega aqui esse duplo bíceps. Gurizada, antes de começar aí a pintura, deixa eu mostrar pra vocês, ó, comprei um aerógrafo novo porque o meu último já tava capenga. E, obviamente, agora eu tô na edição, então eu já testei, aí foi a primeira vez que eu usei, e posso dizer pra vocês que é muito bom, tá? É melhor do que aquele Nazedal que eu tava usando. Então, link na descrição, se tiver interessado aí, quiser ajudar, o link de afiliado, eu sempre deixo na descrição. E agora sim, partindo pro que vocês querem ver, comecei como sempre na base, e aí eu tô usando areia pra fazer aquele dry brush. E gurizada, falar pra vocês, até tinha esquecido, ó, comprei também o pincel pra dry brush, tá? Antes eu tava usando pincel de maquiagem. E falar pra vocês, no começo eu achei esse pincel uma porcaria, porque tava soltando os cabelinhos ali, mas daí eu dei uma amassada na parte do metal ali, ele grudou mais e também depois com o uso ele vai ficando mais firme, aí parou de soltar os cabelinhos ali. Falar pra vocês, é quase a mesma coisa que aquele pincel de maquiagem que eu usava antes, porém é bom porque vem em tamanhos diferentes, sabe? Então vem uns menorzinhos ali, quando tu precisa fazer o dry brush nas partes menores é melhor. Dá pra fazer com mais controle, digamos assim. Mas como sempre, né, cara, aquele dry brush, poderia ter usado cinza, mas eu quis começar aí com areia pra destacar bem as... Fazer o dry brush, né, destacar bem ali as partes de highlight e tal. E é assim que tá ficando, cara. Eu tô pensando em fazer ainda, não sei até se vocês se encarnam, fazer um vídeo separado, em vez de fazer a pintura completa dos personagens, fazer tipo, pintura de base, dry brush, tipo, certinho como eu faço dry brush, sabe? Tipo, vídeo só pra dry brush, vídeo só pra wash, coisa assim. Mas assim que ficou, ó. Vai ficando assim, depois de seco, fica show de bola. Depois do dry brush com esse areia, vamos começar a botar cor aqui, né, cara? Porque esse aí primeiro eu só quis clarear, agora eu vou começar a botar cor. E sim, poderia ter feito direto com a cor, mas essa base aqui, esse personagem eu quis fazer de um jeito diferente também pra testar, né? E aí peguei o marrom e o rústico, já deixei ali também o código pra vocês, tá? E diluí com o diluente do último vídeo. Pra quem não viu, eu fiz um vídeo aí com um diluente, eu achava que era palhaçada, mas já é o segundo modelo e realmente é muito bom, tá? E aí é isso, aquela cobertura de leve, tá? Sem tampar o que foi feito anteriormente, para não ter feito coisa à toa. Como vocês podem ver, ó, ele cobre assim, dá uma cobertura no sentido de tingir, mas não cobre de tampar o troço anterior. É isso aí que vocês têm que cuidar, que daí vocês conseguem fazer várias camadas com cores diferentes e no final dá um resultado bem legal. Isso aí que eu sempre falo pra vocês. Eu vou indo sempre no dry brush, wash, coisa, mas é sempre de leve para não acabar com o que eu fiz antes. E quando eu peso um pouco mais na mão ali, que eu quero fazer de propósito um pouco mais pesado, eu sempre falo pra vocês, o que não é o caso aqui. E feito ali, né, o dry brush, essa primeira camada com marrom, eu voltei com o dry brush, ainda com areia, pra dar mais uma clareada. Agora, mais leve ainda que na primeira vez, que como eu falei, não queremos tampar o processo anterior. E fala sério pra mim, dá diferença ou não dá? Fica um troço bonito ou não? É gurizada. Sempre falo, vale a pena. Agora, próxima parte. Como eu vi o render lá do personagem e tava muita parte marrom, eu quis fazer essa outra parte aí usando cereja. Misturei o cereja com o marrom, dá pra vocês verem aí, ó, o tom que fica. Eu queria fazer um marrom mais avermelhado, tipo um barro mesmo, sabe?
Pra não ficar tanto marrom assim, pra dar uma diferenciada, porque vai ter bastante parte de couro, a calça dele também tem parte ali de que é marrom, aí eu não queria deixar tudo igual. Isso aí é uma coisa boa pro cara fazer assim, né, deixar um troço diferenciado, não ficar tão tudo igual, tudo a mesma coisa. E assim que foi ficando, ó. Dá uma diferenciada, mas parece que ficou muito vermelhão. É o que nós vamos resolver agora. Voltar agora com deixar um pouquinho mais marrom de novo com o dry brush. Na verdade o marrom não, né? Porque eu usei aí, ó, o caramelo com o rústico. Então ficou um marrom, mas ainda ficou meio claro, meio amarelado, sabe? E parece tolice, mas é exatamente o que eu queria. Queria dar um... tipo uma pedra mesmo, cara. Não sei explicar às vezes os troços. Mas vocês vão ver aí, ó. Fica da hora. Ao mesmo tempo que é um marrom, é um amarelo e também já tem o vermelho embaixo e vai ficando assim, cara, olha só. Vai parecendo mais um troço mais real, porque também se tu, cara, tu pega uma pedra na mão, ela não é cinza, ela não é cor de rosa, amarela, ela tem vários troços, tudo na real, depois que tu começa a aprender o negócio aí das cores, tu vai vendo que é assim, ó. Vai tendo vários tons, não é? As coisas não são chapadas, cara. A não ser um tecido que seja só de uma cor, ele é chapado. Mas na pintura também vai ter luz, vai ter coisa e não vai ficar chapado, vai ter transições de cores, e é isso aí que deixa bonito. E agora, que já chegou no tom ali que eu queria, já fiz bastante transição, eu vim com um hastezinho preto. Esse meu preto aí eu botei o código pra vocês, mas na verdade ele não é o preto preto, tá? Eu peguei o preto normal e botei o nanquim porque o preto da Acrylex é bem porcaria. E às vezes eu quero pintar um negócio de preto e não fica. Mas ó, pra vocês verem, essa é a diluição que eu deixo no wash, tá? Pode ver ali que a ponta do palito tava marrom, mas ele meio que só suja. E é isso, cara, é água suja. Tu vai dar uma sujada ali. No caso aí eu tô fazendo de cabeça para baixo para trazer um pouco mais das sombras. Porque sim, tá com bastante tonalidade, coisa arada, mas clareou muito. Então eu quero trazer um pouco das sombras e é isso. Bem dizer, a base está pronta. No caso, o bruto da base está pronto. Agora são os detalhes. Ó, para vocês verem, em cima não tem e aqui já tem, ó. Olha como fica bonito. As cavidades, os recessos ali, a tinta entra bem porque ela tá bem aguada. Na verdade não é tinta, como eu falei, é água suja, ela vai entrando, ó, e vai fazendo essa coisa bonita que vocês podem ver. E aqui, depois de seco, ó, dá pra ver melhor ainda. Tá vendo aí, ó, tem vermelho, tem marrom, tem tudo. Agora vamos para a próxima parte. Dicção, como vocês podem ver, assim como o foco, são um problema pra mim. Mas é isso, partindo aí para a próxima parte, começamos no bichão. E cara, eu deixei isso aí sem acelerar para mostrar para vocês, que já me perguntaram em questão de pré-sombreamento e tal, porque no vídeo lá que eu fiz do pré-sombreamento, né? Ah, mas eu não tenho aerógrafo, como é que daria para fazer? Pode fazer com tinta spray, que vai ser a mesma porcaria que um aerógrafo, só porque sem controle, né? Ou também do jeito que eu tô fazendo aqui, cara. Eu fiz tipo um dry brush bem carregado daí, ao contrário da base, eu tô fazendo aqui bem carregado. E já fiz assim mesmo para mostrar para vocês que dá para fazer tipo um pré-sombreamento com dry brush. Se tu não tem aerógrafo, dá para fazer assim. Não fica perfeito, não fica tão suave, mas funciona. É uma saída aí, se caso tu não tem um aerógrafo, ou tu tem um aerógrafo, mas estragou e tá esperando chegar outro, dá para quebrar um galho assim, cara. E fica bom, tá? Vocês já vão ver aí na próxima, quando começa a aplicar a cor, bem dizer, já fica um troço meio encaminhado, tá ligado? Começar a colorir esse bicho feio aqui, eu vim com violeta, cara, e fiz uma diluição um pouco mais aguada, digamos assim, do que eu faria normal aí, ó. Tá um pouquinho mais aguado do que eu faria normal. E isso é mesmo só para dar uma colorida ali, sabe? Não queria cobrir mais ainda, eu queria só dar uma tonalidadezinha ali para depois vir com as outras etapas. E cara, eu vou falar pra vocês, tem uma técnica que é mais ou menos isso aí que eu tô fazendo esse bicho, mas eu não lembro o nome. É mais ou menos assim, geralmente pra miniatura, tu faz um pré-sombreamento bem carregadão e vai botando as camadas tipo um glaze. Tu vai fazendo o glaze e camadas e tal e bem dizer isso, tá ligado? Tu pinta tudo, bem dizer assim. Parece coisa de preguiçoso, mas em alguns casos dá um troço bem legal. E é mais ou menos isso que eu quis mostrar pra vocês nesse bichinho aqui. E para continuar, eu fui para as sombras. Aí eu peguei o violeta cobalto e o magenta, dei aquela misturadinha, meio a meio, diluí também igual esse último, um pouco mais aguado que o normal, e fiz a pintura ali de baixo para cima, para vocês verem a diferença do violeta para essa mistura que eu fiz, ó, mais ou menos isso aqui.
show? Pra fazer uma sombra bacana. Aí embaixo eu passei bem, tá? Passei bem pra ficar bem marcada a sombra. Porém, em cima eu fiz uma camada bem mais fina do que embaixo, que é só pra dar mais uma variedade nas cores e cobrir, mas não cobrir tudo o violeta que eu já tinha passado. E é assim que fica, ó. Depois de seco ele fica assim. E gurizada, eu não sei se fica bom pra vocês, né? Eu tento explicar mais ou menos do jeito que eu entenderia se eu estivesse assistindo o vídeo. Mas botem nos comentários se assim tá legal, se dá pra melhorar alguma coisa aí. Porque agora a gente já tá indo pra uma próxima etapa. Voltei com o violeta, agora um dry brush. Só porque esse dry brush aí ficou um pouco mais carregado do que eu queria, tá? Essa tinta que eu peguei ali pra fazer o dry brush do violeta é a que eu tava passando no aerógrafo, então já tava diluída, ou seja, tava bem aguada, então acabou pesando um pouco mais. No final das contas ficou legal, mas era pra eu ter passado um pouco mais seco, que daí eu teria controle. Já fica a dica pra vocês. Mas vale pegar de novo a tinta sem diluir e fazer que fica melhor. E cara, bem dizer isso, ó, a pele desse medonho aqui já tá pronta. Só tem que fazer agora os detalhezinhos ali de boca e coisa arada, que é o que a gente vai fazer agora. Mas antes de fazer os detalhes menores, eu gosto de fazer o pior primeiro, né? Fazer os mais grossos primeiro para deixar o pior pro final. Falei errado. Aí eu usei o magenta e o cereja no potinho e o aerógrafo que já estava sujo com o violeta. Aí dá uma mistura incrível de uma cor que ninguém sabe qual é e fica mais ou menos esse tom aqui, ó. É o magenta, mas está puxado para outra cor, entendeu? Aí eu fui fazer a pintura ali da carne cortada, que sim, eu poderia ter feito só com o vitral que eu vou passar depois para fazer o efeito de sangue, mas eu quis fazer a carne por baixo para dar mais camada e coisa e mais cores. Enfim, sempre falo para vocês, passa trabalho, fica diferenciado que vale a pena. E agora que começa a passar trabalho, que agora vamos para as partes finas. Ali eu falei errado antes, eu faço as partes mais fáceis primeiro e depois as mais difíceis, que é o que vamos fazer agora. Aí eu peguei a mesma cor ali da carne, que tava fazendo a carne cortada, e coloquei o rosa, para deixar um pouco mais clarinho. E é assim que tá ficando. Também passei no rosto ali, que tem um rosto dentro desse bicho feio aqui. Passei na língua, sim, passei nos dentes e ali pelos lábios também. Eu tava mirando nos dentes e na boca, entendeu? Mas sem me preocupar muito se vazasse um pouco, porque isso aí depois, na hora que eu for fazer os lábios, também já dá um pouco mais de tonalidade, diferença de cores e coisa assim, como eu já expliquei. Nada é chapado, tudo tem variações, degradês e coisa arada. Aí eu fui, peguei o cereja e fiz tipo um dry brush com um pincel mais fininho, é do mesmo jogo daquele do que eu tava falando pra você no começo, que veio 3, esse aí é o do meio. E passei no nariz. No render era tudo a mesma cor, mas eu quis fazer diferente pra dar... pra ser diferente, né, cara? Não tem desculpa. E na verdade não era só o nariz que era a mesma cor, tá? Era meio que tudo, ele era meio que todo roxo com as garras pretas ali, e daí uns efeitos de sangue e tal. Aí, não dá, né? Peguei o rosa, fiz um dry brush na língua, no céu da boca, pra ficar bacaninha. E os dentes, eu passei nos dentes porque tem gengiva nos dentes, se você não sabe. E daí quando tu passa o branco, que é o que vamos fazer agora, vai ficar legal. E já uma dica pra vocês, pega o pincel fininho, tipo esse que eu peguei, e não encosta, tipo, o dente num no outro, sabe? Deixa um espacinho como se o dente fosse separado, que fica mais legal do que tu passar tudo como se fosse uma chapa de velho. E agora vocês devem estar olhando ali e tá dizendo, tá, mas tu pintou o rosto e não mostrou. Sim, já estamos quase 20 minutos de vídeo e tem coisa que não dá pra mostrar tudo. Aí outras que eu faço errado, então depois eu apago e acabo não mostrando. O rosto é isso. Eu apaguei isso aí depois e fiz só efeito de sangue e ficou muito mais legal. Não é problema errar, o problema é deixar errado ou não saber resolver. Já fica essa reflexão aí. Eu acabei de falar que o vídeo já tá quase 20 minutos, e isso aí vocês acham que já tinham reparado, porque eu fico falando, explicando, às vezes mais do que eu preciso. Mas enfim, para não ficar mais 20 minutos aqui, eu vou cortar o vídeo aqui. O que vocês estão vendo aí já é a parte 2. Que também eu já vou upar, então não se preocupe, terminou de ver esse aqui, quer ver a continuação, já vai ter. Lembrando que lá no Instagram, quando eu tava pintando esse personagem, eu ia postando assim que eu ia pintando algumas coisas, que não precisa de edição e muita coisa arada. Então aproveita, me segue lá também, se quiser se inscreve, comenta, compartilha, manda pra tua avó, pros teus amigos, isso aí ajuda demais. Muito obrigado, até o próximo vídeo, valeu e que Deus abençoe vocês. Selva.